Olá! Será mesmo que nossa saúde é um reflexo das nossas crenças e pensamentos? Pesquisadores de um hospital em Massachusetts, nos Estados Unidos, inscreveram 159 homens e mulheres em um programa de terapia comportamental e o resultado foi impressionante. Os pacientes com mais crença em Deus apresentaram os melhores resultados ao tratamento. Para debater essa união da crença com a cura, é que estão com a gente aqui no estúdio a deputada Graça Pereira e o pastor J.R. Vargas, da Igreja Presbiteriana das Américas. Muito obrigado aos dois. Obrigada, pastor, por ter vindo. É privilégio. É sempre um prazer, né? É verdade, recebê-los aqui é sempre muito bom. Bom, pastor, qual é a importância, na sua opinião, frente a esse dado dessa pesquisa norte-americana de que pacientes foram curados mediante a fé, basicamente? É óbvio que eles passaram por um tratamento também medicamentoso, mas a fé foi ali um fator pré-determinante ou determinante para a cura. Qual é a sua opinião enquanto pastor sobre isso? É possível isso acontecer? O senhor já viu isso acontecendo? Já vi muitas vezes acontecer. Eu entendo que a questão da fé é importante a gente destacar, que se relaciona à fé em Deus. A gente faz uma distinção entre uma pessoa que eventualmente tem alguma crença, tem alguma crendice, e uma pessoa que tem uma fé realmente em Deus. A Bíblia dá exemplos de pessoas cheias de fé. Nós podemos ver isso em vários lugares da Bíblia, mas é um texto que define fé como certeza e como convicção. Então, quando você trabalha a fé como certeza e fé como convicção de coisas que não se veem ou de coisas que não existem, você trabalha a ideia de alguma coisa que ainda não pode ser palpável, não é concreta, mas ela pode se tornar realidade na sua vida. Então você trabalha a fé na dimensão de que esta fé em Deus, ela pode operar alguma coisa que você está esperando. Então nós temos aí uma questão de fé. O mérito da fé, ele não está naquele que crê, mas está naquele em quem a gente crê. Então, uma pessoa cheia de fé pede a Deus uma cura, e essa pessoa é curada. De quem é o mérito? É o mérito de quem pediu a cura, a pessoa que foi curada, o mérito é de alguém que orou pela sua vida, ou o mérito é de Deus que deu a cura? Então, eu pergunto e eu respondo. Na minha opinião, não há a menor dúvida que o mérito é divino. Por isso que a fé, ela é sempre uma conexão que a gente estabelece com Deus e com Ele conversa sobre a vida. Então você tem aí um ponto de partida fundamental. A fé é o caminho para nós nos relacionarmos com Deus. Deus, desde o Gênesis, estabeleceu que é necessário que haja uma comunicação entre Ele e a gente. Então ele fez isso com Adão, fez isso com Eva, depois ele faz isso com Noé, com Abraão, enfim. Você vai vendo uma série de episódios em que Deus resolveu se comunicar com a gente. Como é que a gente estabelece essa comunicação? Como é que isso é feito? A partir da fé. Então, respondendo objetivamente, não tenho a menor dúvida de que Deus pode curar e operar de fato uma cura em que essa cura é constatada pelos médicos. Não é uma cura infantil, onde a pessoa tem que passar por um tratamento, ela se sente curada, abandona o tratamento, os medicamentos e até o hospital. Não, isso é infantilidade. A fé, ela trabalha com maturidade. Então, uma pessoa pode, de fato, ser, pela fé, sem nenhum tipo de medicamentos ou nenhum tipo de ação médica, ela ser curada, mas isso tem que ser comprovado. E aí sim, de posse dos exames, nós podemos constatar, houve uma cura. E essa cura foi única e exclusivamente resultado da fé. Mas a gente trabalha com fé em Deus. Se Deus é quem dá sabedoria aos homens, Deus dá inteligência aos homens para serem bons médicos e também aos pesquisadores para formularem bons remédios. Isso está ajudando a cura. E a senhora, deputada, já viu alguém que se curou mediante a fé? Já vi, mas eu creio que você tem que buscar sempre o seu médico, tem que procurar, mesmo que você tenha fé. Porque eu acho que para isso, como o pastor falou, Deus deu a inteligência ao homem para ele se formar em medicina, para ele buscar novos medicamentos. É claro que existem casos que a gente vai determinar como milagres, né? Milagre da cura onde não houve nenhuma intervenção médica. Isso. Mas no caso que nós estamos tratando aqui, que são pessoas já acamadas, pessoas nesse exemplo, principalmente lá de Massachusetts, né? 160 pessoas que, em parte delas, 80% delas,
foram curadas. Está porque- comprovado, né? comprovado cientificamente porque elas acreditavam em algum tipo de coisa que nesse caso seria fé em Deus. Então, eu creio que as pessoas que têm um problema, que têm uma doença, elas têm que buscar um médico. Mas, claro, que a possibilidade dessa cura daqueles que creem em Deus é muito maior do que a daqueles que não creem. Claro que eu conheço, muitas pessoas foram curadas, acredito até que eu creio nisso, né? Que existem coisas que são milagres. Curas onde não houve nenhuma intervenção da medicina, onde as pessoas conseguiram sair daquela doença ou daquela determinada situação só com o poder de Deus. Mas nós estamos falando de uma pesquisa que é para comprovar cientificamente que a coisa acontece. Então, são pessoas que estão internadas no hospital, são pessoas, 100 e tantas pessoas internadas no hospital, onde aquelas que têm fé se curaram muito mais do que aquelas que não têm fé. Nessa pesquisa em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, foi feita com 159 pessoas e os médicos comprovaram que 80% Então, tinham cientificamente... fé e por isso foi fator predominante para Então, a gente já está comprovado que, cientificamente, quem tem fé se cura com mais facilidade do que quem não tem fé. Mas existe também um momento que a pessoa está desanimada, a pessoa tem até fé. Mas, né, pastor, chega aquele momento que dá um desânimo. Eu creio, mas estou passando por esse problema, que dificuldade. Esse desânimo, ele acontece sempre no ser humano? Acontece muito, porque na nossa humanidade nós temos uma visão limitada. Então, quando você se entrega à sua visão, a capacidade